Que bom, fico feliz por isso. Obrigado, pastor Milton, pelas informações. E nós oramos, irmãos, hoje por dois países da Europa. E a Europa, irmãos, ela traz para nós uma grande lição. A lição do cuidado com as culturas do Evangelho. A Europa foi extremamente importante para o cristianismo. Homens que vieram da Alemanha, da França, da Inglaterra, da Itália. A história da igreja vai nos entregar homens que foram extremamente importantes para a história da igreja. Os irmãos saberem, né, os irmãos que não sabem, a igreja, irmãos, até o ano 1000, até o ano de 1500, havia apenas uma igreja cristã, a igreja católica. Nós nascemos de um braço da igreja a partir da reforma protestante, outubro de 1517. A partir dali, um alemão, Martim Lutero, ele é o precursor, mas não apenas ele. Homens como Calvino, o francês, muito importante para a igreja. Antes desses homens, um pregador chamado Salvador Savonarola, italiano, e tantos outros irmãos importantes que ajudaram a igreja a retomar os rumos que nós temos. Mas hoje, esses países, esses irmãos, esses lugares que foram berços de avivamento, de evangelismo, defesa de fé, hoje, irmãos, caminham a passos largos para o ateísmo, para uma vida sem Deus. Alguns países, como a Alemanha, se afundando no islamismo, isso sem falar no que nós chamamos de teísmo aberto, que é aquela ideia de que Deus já não é limitado, e é bem complicado, irmãos. Então, a Europa nos dá um sinal de que a gente precisa cuidar bem da nossa fé, para a gente não praticar os mesmos erros, tá? E o título que está para a Europa hoje é que a Europa é um continente pós-cristão, ou seja, ele em algum momento foi predominantemente cristão, em alguns lugares predominantemente protestantes, igrejas evangélicas, mas hoje já não é bem assim. Infelizmente, como o nosso irmão Milton falou, muitas das igrejas se tornaram bancos, algumas se tornaram boates e algumas foram destruídas porque a fé já não permanece no coração dos nossos irmãos europeus. Que Deus tenha misericórdia deles. Amém, irmãos? Amém. Que Deus nos use para chegar até lá e ter fôlego para aquele lugar. Amém? Então tá bom, queridos. Abra comigo a sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versos 13 a 15. Mateus 19, versos de 13 a 15. Apenas esses 3 versículos nós vamos lê-los. Diz assim: então trouxeram algumas crianças a Jesus para que ele lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixe os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Amém, irmãos? Pode tomar o teu assento em nome de Jesus? Quero usar o tempo que tem, irmãos, para falar sobre 3 campos missionários, 3 campos missionários que a igreja precisa atuar. Quando eu falo igreja, irmãos, eu não estou falando dos pastores, eu não estou falando apenas dos presbíteros, diáconos, diaconisas, os líderes de departamento. Estou falando de mim e de você. Cada irmão que está aqui nesse dia, está aqui, que recebeu o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer em Apocalipse 5 que o Senhor Jesus constituiu para Deus homens que é reino e sacerdotes. Significa que Deus levantou uma igreja sacerdotal, uma igreja que vai governar como sacerdotes governavam. O que os sacerdotes faziam? Intercediam pelo povo, interviam pela vida da nação. E é exatamente isso que a cruz do Calvário gerou. E gerou homens e mulheres que são sacerdotes. Então, nós somos aqueles que precisam ter os cuidados sacerdotes sobre nós e estender intercessão sobre as pessoas. Então, eu quero falar
campo missionário, irmãos, e que nós precisamos olhar com muito carinho, com muito carinho, com muito carinho. O primeiro campo missionário que nós precisamos observar, olhando o texto, são as nossas crianças. Nossas crianças é um campo missionário dentro das nossas igrejas. E nós precisamos olhar com muito carinho para elas. E quando eu falo olhar com carinho, eu não estou falando apenas dos quesitos necessários para uma criança crescer. Eu não estou falando de alimentação apenas, de educação, de vestuário. Eu não estou falando apenas de um ambiente seguro, fisicamente, emocionalmente, que também são todos necessários e importantes. Eu estou falando de a igreja, irmãos, nós, como corpo de Cristo, entregarmos às nossas crianças, entregarmos aos nossos pequeninos um ambiente saudável para que eles desenvolvam a fé deles. Isso é muito importante, irmãos. Se nós olharmos para a história de Israel, nós vamos perceber que ao longo dos anos era comum que uma geração tivesse uma experiência com Deus, se envolvesse com o Senhor, ou uma geração, ou um povo, ou uma tribo, ou uma família, e lá na frente, a próxima geração, embora desfrutasse das graças de Deus através de seus pais, de seus avós, eles mesmos não conheciam o Senhor. Nós vamos pegar, por exemplo, e o nosso irmão Bruno Fabiano, ele trouxe uma abordagem para a gente dessa época, da época de Samuel, que é a época dos juízes. O que acontece? O povo, pela mão de Deus, através de Moisés, eles fazem a travessia pelo deserto, pela mão de Josué, eles avançam e conquistam a terra de Canaã, onde havia muitos povos. Então eles tomam aquele lugar segundo a graça de Deus. Mas depois que passa aquela geração que estava com Josué, vocês vão observar isso no final do livro de Josué, começo do livro de Juízes, quando há essa geração que conquista, que avança, conquista a terra de Canaã, quando essa geração passa, se levanta uma nova geração, e a Bíblia vai dizer que é uma geração que não conhece o Senhor. Não sabe quem é Deus. Embora eles estejam ali na terra da promessa, embora eles morem na terra de Canaã, embora os seus pais tenham tido uma experiência profunda com Deus, de cuidado, de fortalecimento, de conquista, a geração seguinte, ela não conseguiu viver debaixo dessa experiência, desse relacionamento com Deus que os seus pais, os seus avós tiveram, tanto na conquista de Canaã, quanto na travessia do deserto. Uma geração que não conheceu o Senhor. E nós vamos perceber que de alguma maneira Deus deixava ali pontos de contato para que houvesse perguntas. Quando há a travessia do Jordão, logo no começo do livro de Josué, a Bíblia vai dizer que quando o povo atravessa o Jordão, então se amontoaram pedras à beira do Jordão. E por que eles amontoaram pedras à beira do Jordão? Para que quando a outra geração, uma geração que não estava no deserto, uma geração que não entrou na conquista de Canaã, mas uma geração que já nasceu na
Deus lá da Joel, que nos últimos dias ele deu a ressurreição de toda a carne. E para ele faz toda uma exposição do porquê que o Espírito veio. Ele vai falar de Jesus, ele vai explicar que o Filho de Deus veio, o autor da vida veio, mas eles mataram o Senhor Jesus, e ele vai dizer sobre isso, sobre Cristo, que veio à terra, que foi entregue na mão dos homens, e agora foi levantando uma igreja. E quando Pedro termina de fazer essa exposição, nasce uma pergunta: o que faremos depois então? O que nós temos que fazer então para diante dessa verdade? Diante disso está dizendo, qual é a nossa postura? Ele vai dizer: arrependemos das suas obras, convertemos ao Senhor e recebemos o dom do Espírito Santo. Nós precisamos deixar os nossos pequeninos fazer perguntas que conduzam eles a Deus. Eles precisam ter um ponto de contato de fé. E o que são pontos de contato de fé? Quando você for orar, meu irmão, minha irmã, deixa a porta sendo aberta. Deixa ele pelo menos ver os seus pés. A sola dos seus pés, porque você está dobrado os joelhos. Tenha um tempo com o seu filho, com a sua filha, à mesa, orando com ele, lendo a palavra de Deus, expondo. E mantenha um testemunho atraente. Às vezes nós nos preocupamos muito com o que nossos filhos estão assistindo. Deve se preocupar, eu estou dizendo que não. Nós ficamos assim: olha, o que ele está assistindo? O que ele está assistindo? O que ele está escutando? Quais são as músicas que ele está escutando? Quais são os amigos da escola? Nós ficamos preocupados com isso, porque nós nos preocupamos com o tipo de influência que os nossos filhos não estão recebendo. Mas às vezes nós nos preocupamos qual é o tipo de conversa que a gente se envolve na nossa mesa. Às vezes a gente está alguma coisa da igreja, a gente olha, a gente não gosta, é o irmão, é a irmã, às vezes é o pastor que falou alguma coisa que está muito bem nos ouvidos, aí vai para a mesa de jantar, vai para a mesa da família, e aí começa a conversar sobre aquele assunto que não deveria ser da mesa, que não deveria participar com os pequeninos. Por quê? Porque o coração deles não está preparado, e por isso, irmãos, alguns jovens, alguns deles se esquecem e não querem saber de igreja. Por quê? Porque eles passaram a sua vida vendo os seus pais reclamando de coisas acontecendo na igreja. O coração deles não estava pronto, não estava preparado para receber aquele tipo de informação. Eles não eram maduros o suficiente para ouvir aquela conversa. Nós nos preocupamos com o que eles vão assistir, com o que eles vão ouvir, com o que eles vão dar, mas nem sempre nos preocupamos para o tipo de conversa que nós estamos levando para a nossa mesa. E as crianças são como missionários. Nós precisamos cuidar do coração das nossas crianças. A igreja também precisa entregar, irmãos, aos nossos pequeninos um testemunho atraente. Eles precisam encontrar em mim e em você um tipo de gente que inspira oração, que inspira oração, que inspira uma vida de fé. A gente acha que vocês sabem, irmãos, muitos irmãos têm ou tiveram um filho pequeno. O filho fica tudo. Esses dias, o Davi estava em casa, pegou uma guitarrinha de brinquedo que ele tem lá, 1 ano e 3 meses, colocou 1 ano e 11 meses já agora. Colocou aquela guitarrinha de alça no pescoço e passou no meio da casa, fingindo que estava tocando. E no meio que estava tocando, ele parou e bateu palma pro alto. E olhando, eu falei: onde é que esse menino viu isso? E eu fiquei tentando lembrar se foi algum vídeo que nós estávamos assistindo, de alguma banda de louvor que nós ouvimos, e eu não lembrava de nada. E eu lembrei que uma manhã na igreja, lá na Vila Antártica, o irmão estava tocando guitarra, e ele começou a ministrar e falou: vamos lá, irmão, todo mundo junto, batendo palma. E ele gravou isso. Os nossos pequenos, quantas vezes nos observam, irmãos? Eles precisam enxergar no nosso culto um comportamento de adoração, de intencionalidade, de busca de Deus, de um coração vibrante, de um culto vibrante. Eles precisam receber esse tipo de ambiente, porque eles precisam ter um contato com o nosso Deus. Quando Deus aparece em Jacó, no meio daquela travessia, ele tenta fugir da casa dele, Deus aparece com ele. Ele vai dizer: quem é? Ele vai dizer: eu sou o Deus dos seus pais, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac. Mas quando Deus vai fazer essa referência, ele vai dizer: por acaso Deus é o Deus das suas mortes? Não, ele é Deus de vivos, ele é o Deus de Abraão, ele é o Deus de Isaac, e ele também é o Deus de Jacó, o Deus que chamou
esposa, como pai, como mãe, nós precisamos entregar aos nossos filhos um estilo de vida atraente. O estado de Goiás é um dos estados mais evangelizados do Brasil. A região metropolitana, que tem ali Goiânia, Anápolis, outras cidades. Irmãos, é uma enormidade. Como aquele lugar que tem megas igrejas. Tem uma avenida na cidade de Anápolis. Eu não vou me lembrar o nome, mas eu me lembro de que quando eu ia trabalhar, eu passava por ela. Não é que tinha uma perto da outra, era uma do lado da outra. E eram todas grandes. E um dia, numa dessas minhas viagens, um rapaz que trabalhava comigo me convidou para ir na casa dele jantar. Eu fui lá, sentei na mesa com ele, com a esposa dele, com o sogro e a sogra e com os dois filhos. E eu comecei a perguntar para eles qual é a história deles, qual é a história de como eles conheceram o Senhor Jesus. E eles começaram a me contar as coisas que Deus fez desde a geração dos pais deles, passando por eles. E eles contou as maravilhas, os milagres, as manifestações, o desenvolvimento, as massas se aproximando, as pessoas se quebrantando de coração, se firmando a Deus, e como o Evangelho começou na região de Anápolis. E eu fiquei muito feliz com aquela história, várias histórias são muito boas histórias. E eu fiquei feliz aquela noite de ouvir aquelas coisas que Deus fez na cidade de Anápolis, como Deus alcançou aquela cidade, como Deus alcançou aquelas pessoas. Eu fui para casa e fui para hotel feliz. Dias depois, estava voltando para São Paulo, uma das filhas desse casal trabalhava com a gente. Ela voltou com a gente para São Paulo, ela veio fazer um treinamento, voltou com a gente no carro para São Paulo. E eu fiz um comentário com ela sobre a história do pai dela, contando de tudo que eu ouvi, como eu estava feliz. E ela me disse a seguinte coisa: Moisés, os meus pais, os meus avós e outras pessoas contam essas histórias para nós. Nós ouvimos o que Deus fez nessa cidade, nós ouvimos das curas, dos milagres, das manifestações poderosas de Deus, das convenções em massa, nós ouvimos tudo isso, mas nós nunca vimos isso. Nós nunca experimentamos isso. Nós nunca nem chegamos perto daquilo que nossos pais nos contaram. Porque em algum momento, irmãos, tudo aquilo virou história. Então tem uma geração que com o tempo passado, e tem uma geração que ouve a história, mas não se conecta com ela. Porque em algum momento, por algum motivo, eu não sei dizer, não houve uma transferência, não houve uma troca, ou uma intencionalidade de dizer, olha, esse é o Deus que fez isso nessa geração, mas esse Deus permanece vivo, essa geração vai passar, mas o Deus que fez permanece. Você pode experimentar de coisas novas que Deus pode fazer. E nós temos que fazer isso, nós temos que pegar toda essa carga histórica que nós temos, daquilo que ouvimos, daquilo que tocamos, daquilo que percebemos, e entregar para uma geração que vem, para que eles se envolvam com Deus, para que Deus faça também o tempo deles, através da vida deles. São como missionários. Segundo campo missionário, eu quero me valer da fala de Jesus quando ele vai dizer, deixar vir os pequeninos. Quem são os pequeninos? Eu já disse que os pequeninos são as crianças. O texto está fazendo referência direta a eles. Mas Jesus também vai usar essa expressão pequeninos. Mateus 25. Mateus 24, Mateus 25 é o sermão profético de Jesus. É o momento que Jesus vai falar dos sinais dos tempos. Ele vai falar do falso profeta, ele vai falar do falso Cristo, ele vai falar da perseguição, ele vai falar que são os sinais que vão dever a volta do Senhor Jesus Cristo, terremoto, maremoto, pestes, guerra, rumor de guerras, nação contra nação, reino contra reino. Ele vai falar do esfriamento do amor, ele vai entrar contando algumas parábolas. Então ele vai contar a parábola das 10 virgens, ele vai contar a parábola do servo mau, e ele vai então contar a última parábola. E ele vai dizer que naquele reino, que é a parte do julgamento, ele vai dizer, olha, uma hora vocês vão ouvir isso, vindo no meu
estrangeiro, ou seja, não tem lugar para morar, roupa, vestuário, enfermidade, prisão, incapacidade, debilidades. O que Jesus está dizendo é: vocês não apenas fizeram bem, vocês entenderam qual é a necessidade. João, na sua primeira carta, vai chegar a dizer: se você vê alguma pessoa passando necessidade, tendo condições de ajudar e não fizeram, por acaso, o amor de Deus permanecerá no vosso coração? É entender que existe uma necessidade, não apenas entender que existe uma necessidade. Qual é a necessidade? Tiago vai chegar a dizer que se alguém estiver passando necessidade e você apenas orar, você pode ir em paz. Não, mas não melhorou, porque a necessidade continua. Significa que as pessoas, irmãos, elas têm necessidades específicas e elas precisam ser cuidadas nas suas necessidades específicas. E como que eu sei qual é a necessidade específica? Uma coisa chamada relacionamento. Nós, irmãos, vivemos num mundo cada vez mais onde as pessoas são jogadas para o individualismo, onde cada vez mais nós somos estimulados a viver cada vez mais reclusos, encavetados. E isso, irmãos, para alguns é uma busca, é uma forma de preservar o coração. Por quê? Porque sofreu alguma coisa, sofreu uma traição, sofreu uma palavra que não era verdadeira sobre ela. Então elas acreditam que quanto mais reclusas, quanto mais afastadas, quanto menos elas se relacionar, melhor elas vivem. Não é verdade isso. Então significa que nós precisamos estreitar relacionamentos. Significa que nós vamos conversar mais. Uma prática que cada vez tem se perdido, irmãos, que é aquela visita despretensiosa, aquela só vim tomar um cafezinho, lembram disso? Eu só vim tomar um cafezinho, eu só vim sentar na mesa com você, eu só vim saber como é que você está. Não precisa da agenda da igreja, a gente não precisa fazer uma agenda para isso acontecer. Isso é um coração voluntarioso, um desejo de relacionamento que sabe que quando você senta na mesa com alguém e ela começa a falar, ela começa a abrir o coração, você começa a identificar necessidades. Eu me recordo, eu tive um pastor e eu estava iniciando a minha trajetória, a minha jornada, para tentar descobrir o que Deus queria da minha vida, e esse pastor me puxava para qualquer lugar, me levava para os lugares, deixava eu pregar. Ele era doido, eu pregava com 14, 15 anos de idade, ele me levava, me provava na frente das igrejas, eu pregava. E eu me lembro que um dia, ele falou assim para mim, eu estava na igreja, ele passou por mim, falou: mas vamos fazer uma visita. E eu achei, mas que era uma visita tranquila, calma. Era só uma visita mesmo, assim, só para ver como é que as coisas estavam, tudo bem. Eu falei: vamos lá. Eu lembro que eu cheguei lá, irmãos, a visita era séria. A conversa ficou tensa. E eu, no meu auge dos 15, 16 anos, eu só ouvi. Guardei toda a minha experiência para mim. E eu estava vendo aquele pastor tentando conversar com aquele casal, tentando estimular a mulher, no sentido de que ela deveria apoiar o marido dela, porque o marido dela tinha uma postura. Ele chegava chamado na vida do rapaz, e eu percebia que aquela mulher estava muito angustiada, ela estava muito quieta, e eu ficava olhando aquilo, e o pastor tentando conversar com a família, a conversa foi ficando tensa, aquele clima foi ficando pesado, aquela nuvem negra começou a descer no meio da sala, e eu pensando: meu Deus, daqui não vai dar bom de jeito nenhum, daqui a pouco o negócio vai ficar complicado aqui. E eu, o pastor tentando conversar, e ela comentava de um lado, ela comentava do outro, o marido ela comentava de um lado, o outro comentava de outro, e aquela mulher foi ficando angustiada, até que no momento ela se solta. Ela abre o coração e ela traz uma história de muitos anos atrás, que a vida havia acontecido no casamento dela, mas ainda marcava a alma dela. Ela já estava presa naquela história, ela ainda não tinha conseguido liberar perdão, ela ainda estava agarrada do passado, e por isso ela manifestava aquele tipo de comportamento naquele exato momento, naquele presente. E eu me lembro de outra coisa, mas que eu me lembro, foi na hora que eu vi aquela mulher abrir o coração dela.
porque ela tinha uma dor profunda na alma. E a gente só soube porque nós estávamos lá conversando. Tem pessoas, irmãos, no nosso meio que podem ter dores profundas, marcas terríveis, aprisionamento de mente, de alma, de coração, de emoção. E a gente só vai saber se nós enfrentarmos o relacionamento. Nós precisamos fazer isso como igreja. Nós precisamos aprender a sentar na mesa com os irmãos e conversar. Olhar no olho, perguntar como está. Isso não é apenas uma função pastoral, é também, é minha função como pastor. Sentar na mesa e perguntar como os irmãos estão, mas não é só minha. Porque Deus levantou uma igreja de sacerdotes, uma igreja de intercessores. Pessoas que se preocupam com pessoas. Então é meu papel também fazer isso. Sentar na mesa, sentar no relacionamento e tentar ajudar dentro do possível, na medida que você pode, atender a necessidade de quem realmente tem uma necessidade. Isso é um campo missionário para nós. O terceiro campo missionário, irmãos, está em Romanos 14, verso 1. Diz assim: acolha quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Então, Paulo vai chegar a dizer que tem gente que é fraco na fé. Agora entenda, irmãos, que o fraco na fé não quer dizer que ele é um ímpio, não quer dizer que ele é um descrente, não quer dizer que ele é uma subcategoria dentro da igreja, não. Ele é apenas alguém que ainda não desenvolveu a sua fé em plenitude, que ele não alcançou a maturidade. Se os irmãos forem ver bem a caminhada cristã, em alguns momentos ela vai se comportar, vai ser apresentada como um nascimento. Quando nós aceitamos Jesus, o que nós falamos? Que a pessoa nasceu de novo. Nós tratamos ela como alguém que está começando a sua vida, ou seja, como uma criança. O próprio Paulo vai falar sobre isso. Ele vai falar sobre dar um leite simples, porque eles estão, a igreja que está conversando, ela não estava pronta para um alimento mais sólido. Então nós tratamos assim, irmãos. Tem pessoas que elas estão começando a sua jornada cristã, ou elas estão ainda desenvolvendo a sua fé, e nós precisamos cuidar dessa pessoa. É interessante porque, se você olhar o texto de Paulo, o texto que eu li, capítulo 14, o inteiro, você vai ver Paulo dizendo o seguinte: olha, ele vai tratar uma questão específica de comida, porque era a realidade da qual Paulo estava combatendo. Porque havia um grupo de pessoas que estavam comendo um tipo de comida, e outras pessoas dizendo que eles não poderiam comer aquele tipo de comida. Mas Paulo vai dizer: olha, o problema não é o comer ou não comer, o problema é a consciência. Tem aquele que tem a consciência tranquila, que come e não se sente condenado. Existe aquele que não come, porque se comer vai se sentir condenado. Então vai dizer: então, irmãos, não se julgue por causa disso. Não se julgue quem deixa de comer. Não seja julgado por aquele que não come, aquele que não come, não julga aquele que come. E Paulo, dentro desse contexto, Paulo vai dizer: porque o reino de Deus não é nem comida nem bebida, mas paz, justiça, alegria no Espírito. O que ele está dizendo? Olha, não vou ficar em discussão. Essas coisas menores, essas coisas que não vão edificar. O reino de Deus não sabe como é isso. O reino de Deus é o reino de comunhão, é o reino de preservar o coração do irmão, é o reino de preservar a fé da irmã, é o lugar onde nós guardamos o coração da outra pessoa. Para quê? Para que ela desenvolva a fé dela. Significa, irmãos, que eu tenho que desenvolver um tipo de vida que vai estimular a outra pessoa a permanecer no Senhor. Se não me falha a memória, Mateus 18, se não me falha a memória, vocês vão dizer o seguinte: é impossível que os escândalos não aconteçam, mas ai daquele por quem o escândalo vem. Melhor seria que amarrasse uma pedra no seu pescoço e se lançasse no fundo do mar, ao invés de fazer um desses pequeninos tropeçar. A palavra escândalo, ela não quer dizer alguém que está gritando, né? A pessoa grita, né? É escandaloso, não é escandalosa. A palavra escândalo aqui não é isso, não é alguém que grita, não é alguém histérica. A palavra escândalo aqui é pedra de tropeço. Então a Bíblia vai nos orientar a não colocar dificuldade para que alguém tropece. Infelizmente, na semana próxima dessa aqui, eu sentei na mesa com uma pessoa e fui conversar com ela. E ela estava longe da igreja. Ela ainda está longe da igreja.
termos, porque muitas pessoas chegaram para ela e contaram histórias de assuntos que ela não estava preparada para ouvir. Nós precisamos guardar o coração dos nossos irmãos. Nós precisamos guardar o coração dos nossos irmãos. É papel meu, é papel teu, guardar o coração do próximo. Porque a intenção de Deus é que todos nós cresçamos até a estatura do varão perfeito. E como que a gente cresce? Unido, ligado, próximo, edificando uns aos outros. O autor vai dizer isso. Estimule-se uns aos outros a fé, não deixando de congregar, como é o costume de alguns, visto que o dia do Senhor se aproxima. O que ele diz? Olha, estimule-se, ajude um ao outro. Se os irmãos forem olhar para a Bíblia, capítulo 15 de Atos Apóstolos, Paulo está decidindo voltar a viajar pelas igrejas que eles abriram junto com Barnabé. Na primeira viagem missionária, vai Barnabé, vai Paulo e vai João Marcos. Só que no meio do caminho, por um motivo que a Bíblia não vai explicar, João Marcos abandona eles na viagem missionária. Vai embora. Eu acredito, irmãos, que um dos motivos que João Marcos deixou aquele grupo foi o medo de morrer. Na primeira viagem missionária, Paulo contraiu uma doença em Gálatas, na cidade da Galácia. A ponto pode dizer como ele foi tratado pelos irmãos. Ele vai, o amor fraterno que eles tiveram com Paulo foi grande, a ponto que, se possível fosse, os irmãos de Gálatas dariam os próprios olhos a Paulo, porque até acredito que Paulo contraiu malária. E Paulo caiu enfermo. Eu imagino que talvez João Marcos olhou Paulo enfermo e falou: que isso? Esse negócio de sair da minha cidade, sair da minha região, e para esses lugares aí, eu vou morrer. E voltou. Na segunda viagem, quando Paulo conversa com o Barnabé: vamos voltar de novo, vamos ver como é que estão os irmãos. Barnabé fala: vamos. Aí Barnabé fala: vamos levar o João Marcos. Aí Paulo não gosta, discute com o Barnabé, fala: não, mas João Marcos não. João Marcos não vai com a gente não. E a Bíblia diz que eles discutem. E a discussão foi tão calorada, foi tão severa, a ponto de Barnabé não ir com Paulo. Paulo então levanta Silvano, o Silas, e leva com ele para a segunda viagem missionária. E Barnabé vai atrás de João Marcos. Mas se os irmãos abrirem a Bíblia de vocês, no segundo livro do Novo Testamento, vocês vão encontrar um livro chamado Livro de Marcos, o Projeto de Marcos. É o João Marcos. O menino que abandonou a primeira viagem missionária escreveu um relato sobre Cristo. Numa época em que escrever sobre Cristo no primeiro século era assinado para a seguinte de morte. Testemunhar de Jesus naquela época, de forma clara e explícita, era assinado uma pena de morte, porque o Sinédrio perseguia, porque Roma perseguia, e muitos homens foram mortos, martirizados por causa da sua fé. Mas agora, o menino que abandonou a primeira viagem missionária, ele faz o Evangelho, ele cria o Testamento, e ele anuncia todas as igrejas, a ponto de colocar a sua vida em risco, mas ele assim faz. A ponto de, no final da vida, Paulo escreveu a segunda carta a Timóteo, dizendo: entrega para mim, João Marcos, porque agora é de muita valia. Tem pessoas, irmãos, que no momento são fracos na fé, mas se nós cuidarmos do coração dessa pessoa, se nós ajudarmos ela vai se levantar no Senhor, e ela pode fazer coisas extraordinárias pelo amor de Deus. Glória a Deus. Isso é um nome missionário para nós. Eu quero encerrar contando com o texto que nós temos. Jesus vai dizer no verso 14: deixe os pequeninos e não os impeçam de vir, porque dos tais é o reino dos céus. Renato diz que existe um grupo de gente que está pegando crianças e levando até Jesus para que Jesus ore e impõe as mãos sobre eles. Na outra ponta, aos discípulos, um grupo de gente que deveria conectar pessoas a Cristo, mas naquele momento eles fazem uma leitura errada e eles se tornam um empecilho, uma barreira para que aqueles pequeninos se aproximem de Deus. Homens que Deus estava levantando para ser proclamadores, discípulos, apóstolos, missionários, homens que levariam o Evangelho não apenas para toda Jerusalém, mas levariam para todos os confins, para todas as regiões do mundo conhecido na época. Homens que Deus levantaria como
Porque Ele é antes de mim, também depois de mim. E eu nem sou sequer digno de desamarrar a sandália dos seus pés. Eu batizo vocês com água, mas Ele vai vir batizar vocês com o Espírito Santo. Ele vai dizer que eu não sou Ele. Eu não sou o noivo. Eu sou amigo do noivo. E o amigo do noivo se alegra quando ouve a voz do noivo. A igreja não salva. A igreja não liberta. A igreja não batiza no Espírito Santo. A igreja não faz isso. Mas a igreja diz que Ele vem. E Ele salva. Ele liberta. Ele batiza. Ele levanta. Ele renova. Ele cura. Nós somos um grande sinalete. Ele vai fazer isso. E nós temos pessoas, os pequeninos, as crianças, os necessitados, os fracos. E nós levamos até Jesus para que eles ouçam Jesus, para que Jesus os toque e eles sejam fortalecidos em Deus. E esse é o nosso chamado. Nosso chamado é esse, irmãos. Aproximar pessoas de Deus. Aproximar pessoas ao Senhor. E para isso nós temos um campo missionário. Nós temos um campo missionário para as crianças. Nós temos um campo missionário para os necessitados. E nós temos um campo missionário para os mais fracos. E nós não podemos ser aqueles que vão impedir os pequeninos de se aproximar. Nós devemos ser aqueles que vão pegar os pequeninos pelas mãos e vão conduzi-los até a maturidade, até a presença de Deus. E eles vão ter relacionamento com o Senhor. Amém? Nós podemos orar por isso nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Se você puder, continuar para nós orarmos, eu quero orar por você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem, irmãos. Só foi uma criancinha que caiu, mas ela está em si recuperando. Amém? Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Podemos orar em nome de Jesus? Vamos falar com Deus? Pai, é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos essa noite. Pai, nós ouvimos a Tua palavra, nós abrimos o texto, lemos o texto, explicamos o texto, cremos que o Senhor é Deus, é o Espírito que vai aplicar essa verdade no nosso coração, Senhor. É uma coisa que só o Teu Espírito é capaz de fazer, Senhor, aplicar isso na nossa alma, no nosso ser. E a minha oração junto com a Tua igreja nessa noite é essa, Senhor, nos leva para esse campo missionário. Pai, faz de nós obreiros, homens e mulheres cheios da graça de Deus para atuar nessa frente missionária das nossas crianças, daqueles que são necessitados, daqueles que estão fracos na fé. Nós oramos, Pai, para que pela graça do Senhor nós possamos colocar essas pessoas diante do Senhor. Nós possamos colocá-las diante do Deus Poderoso, para que elas sejam pelo Senhor tocadas, curadas, ministradas pela Tua presença, pelo Teu poder e pelo Teu Espírito. Eu oro, Senhor amado, para que cada um de nós, Pai, se ponha nesse lugar de campo missionário, e se proponha através do relacionamento, através da aproximação, da conversa, com amor profundo um pelo outro, que nós possamos, Pai, atuar nessas frentes missionárias que estão diante de nós. Elas não estão longe, elas não estão em outro estado, elas não estão em outro país, elas não estão em outro continente, elas estão aqui, elas acontecem agora, elas estão dentro do nosso raio de atuação. E a minha oração é essa: levanta homens, levanta mulheres, cheios da graça de Deus, que vão pegar crianças e introduzi-las na Tua presença, vão pegar necessitados e vão introduzi-los com cuidado na Tua presença, vão absorver os fracos e vão introduzi-los na Tua presença, preservando a fé, guardando o coração e dando a eles um lugar seguro para desenvolver. Senhor, em nome de Jesus, se nessa noite, Pai, há alguém entre nós que está fraco, está com necessidade, Pai, que o Senhor venha suprir as necessidades, que o Senhor levante homens e mulheres que vão ser instrumentos de Deus para suprir necessidades, que vão ajudar nas fraquezas, que vão dar ânimo, que vão dar força, vão dar encorajamento, Pai. E aquele que estava fraco vai se tornar forte, aquele que ainda não era maduro, ele se tornará maduro, aquele, Pai, que não estava pronto, estará pronto, Pai amado, porque vai receber graça, cuidado, estímulo, encorajamento, bom
oramos, eu oro para que dentro das nossas casas, nossos filhos tenham um bom testemunho. Encontre no seio da igreja, no meio de nós, homens e mulheres que eles podem se espelhar, que eles podem desejar fazer igual, que possam ser pontos de contato de fé. Eu oro, Senhor amado, que o Senhor nos dê um coração tão amoroso, tão generoso, tão afetivo, ponto de ajudar aquele que necessita. Pai, se o Senhor não nos der amor, nós não teremos amor. Se o Senhor não nos der afetividade, nós não teremos afetividade. Se o Senhor não nos der compaixão, nós não teremos compaixão. Mas se o Teu Espírito derramar em nós assim o teremos, e nós agiremos segundo a Tua vontade e segundo o Teu querer. E nos ajuda a levantar os fracos, a suportar aqueles, ó Pai, que nesse momento carecem de suporte, carecem de ajuda, carecem de oração, carecem de encorajamento. Que eles encontrem nossos lábios, não alguém disposto a discutir, não alguém disposto a apontar, não alguém disposto, Senhor, a colocar os erros na mesa, mas alguém disposto a dizer: deixa eu te ajudar, deixa eu orar com você, caminha comigo. Alguém que vai encorajar a fé, alguém que vai encorajar a santidade, alguém que vai encorajar a caminhada, e que pelo encorajamento, pela oração e pela intervenção divina, este jovem, essa jovem, se sinta animado, virtuoso, encorajado, vivificado, cheio de Deus, pronto a produzir o reino. Eu oro, Senhor, ajuda-nos a ser uma comunidade pastoral, uma comunidade, Senhor, que cuida, que ama, que zela, segundo os padrões celestiais. É o que nós pedimos nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Amém, irmãos? Entenderam? Bora praticar esse negócio? Amém. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus, coisa boa. Pode ficar de pé, irmão, vamos encerrar. Só comentar com os irmãos assim, bem rapidinho. No dia 19 de agosto, nós teremos nossa ceia regional e batismo. Então, os irmãos que querem se batizar, podem procurar o nosso pastor Carlos, dar o seu nome, que nós temos um curso para os irmãos que vão batizar. Então, você que crê em Jesus Cristo, entregou sua vida para o Senhor Jesus Cristo, está disposto a levar isso até o final da sua vida, você precisa passar pelas águas do batismo, tá bom? Então, você pode procurar o pastor Carlos, dar o seu nome, ele vai dar todas as orientações com relação ao curso. E no dia 19, em nome de Jesus, nós vamos fazer esse batismo para a glória do nome do Senhor, cumprindo a palavra do Senhor. Amém? Então é isso. Amém, irmãos? Os recados foram dados? Tudo certinho? Quinta-feira, FEBRAC? Quinta-feira nós temos um culto dirigido pelo FEBRAC, mas o culto é da igreja. Então, os irmãos todos venham, tá bom? Nós vamos participar aqui, dando toda a honra e toda a glória ao Senhor. Amém, irmãos? Podemos orar para nos despedir? Amém? Senhor, muito obrigado, Pai, por essa noite. Nós te agradecemos pela maneira como o Senhor falou conosco. Eu agradeço ao Senhor pelas orações que cada um de nós fez, Pai, pelas nações, pelas necessidades. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Oro para que o Senhor, do mesmo jeito que o Senhor nos trouxe em paz, o Senhor nos leve em paz. Se um dia que nos pertencer, que seja a sua graça, cuidado, favor e misericórdia. Assim, Pai, nós oramos, nós te pedimos e te agradecemos em o nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as